Estudo do erro. Pessoal, boa noite então a todos, né? Mais uma vez, boa noite aí, né? Acredito que talvez seja o último encontro nosso de cálculo numérico. Comigo, não sei, né? Porque as próximas duas, acredito, não sei se já será mês de junho, mas acredito que a gente se encontra ainda por aí em cálculo numérico. Só lembrando, gente, que na semana, eu acho que do 4 ao 10, nessa semana, se não me engano, né, vocês terão a prova de cálculo numérico. Então, é importante vocês reverem todo o conceito, porque é uma prova que tem validade de 5.000 pontos. É uma prova que não é o professor Daniel que elabora, não é o professor Henrique que elabora, não é o professor Ivelisse, é uma prova que vocês já vão ter lá no sistema. Ela já está pronta e vocês vão poder fazer ela. Então, ou seja, não é uma prova que eu estou elaborando agora. Então, é uma prova que todo mundo elabora. Então, é uma única prova, né? Valendo 5.000. Então, é importante vocês capricharem naquela semana ali, né? Pelo menos para conseguir uns 5.000. Já que a prova vale 5.000, já tira 5.000, Então, é muito importante. Então, olha só, gente. Hoje a nossa aula é bem tranquila também. Acredito, talvez uns 30 minutos. É uma aula bem sossegada. Vamos estudar um pouquinho, né? Vamos dar sequência, na verdade. Na aula passada, a gente viu o método de Newton, né? E hoje vamos ver, então, como calcular o erro no método de Newton. Existem vários métodos para a gente calcular o erro, tá? Existem vários métodos mesmo, tá? Não necessariamente o método de Newton, tá? Nós vamos estudar o método de Newton por ter alguma característica um pouquinho diferente dos outros métodos, né? Então, nós vamos aprender a calcular usando, então, esse método de Newton, né? Dentro da interpolação. Então, a interpolação termina hoje, né? Hoje termina a interpolação e na próxima aula, o professor Henrique, nas próximas 2 aulas, o professor Henrique vai dar os 2 assuntos e se até lá, antes da prova de você ou depois, os próximos 2 assuntos, então, serei eu, né, a ministrá-lo, então, para vocês, tá? Então, tem 5 alunos. Qualquer dúvida, então, a gente começa. E aí vocês param e perguntam. Então, olha só, mais uma vez ali, então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que nós, então, possamos começar a nossa aula. E à medida que eu vou expondo o conteúdo, qualquer dúvida vocês podem também perguntar para mim, que a gente para e tira as dúvidas da melhor forma possível. E se alguém também sair e tiver que pedir para entrar, vocês podem convidar sem problema nenhum. Se o Gervásio sair, vocês podem também convidar, né? Porque o Gervásio ultimamente está saindo. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir? Tá tudo bem? Sim. Gervásio, você consegue me ouvir? Matheus? Gervásio, tá me ouvindo? Tô preocupado com o Gervásio. Sim! Tô pensando que eu vou estar ligado. Tá ótimo. Então, olha só. Pessoal, a minha tela tá aí, tá compartilhada aí para vocês. Eu acredito que vai demorar um pouquinho, talvez, para alguns verem. Queria saber se todos já estão vendo ou não. Já apareceu aí a minha tela para vocês ou não? Sim. Tá ótimo. Então, olha só, pessoal, a nossa aula hoje é bem tranquila, vocês vão perceber isso, porque, né, nós já vimos na aula passada os conceitos, então hoje vamos apenas aprender a calcular o erro. Então, olha só, o que nós vamos ver hoje, então, o que nós vamos estudar, né? Dentro do conceito de interpolação polinomial, nós vamos, então, calcular o erro, né, utilizando o método de Newton, né, que nós já vimos na última aula. Então, olha só, o estudo de erro na interpolação pelo método de Newton, que é o tema nosso, então, da aula de hoje. Então, eu coloquei novamente aqui, olha só, então estudaremos o erro proveniente do uso da interpolação na determinação de uma estimativa, então a gente vai estimar esse erro. E isso ocorre porque
Quando a gente trabalha com a interpolação polinomial, a gente aproxima uma função, ou seja, a gente simplifica o polinômio, né, através, né, dos conceitos que a gente utiliza e os métodos, e a gente tende a aproximar esse polinômio, ou essa mesma função, né, à função real. E a gente sabe que quando a gente faz essas aproximações, acontecem erros. Então, esses erros, nós vamos aprender a calcular esses erros, então, utilizando apenas o método de Newton. Lembrando que existem vários outros métodos, né? Inclusive, vocês viram com o professor Henrique, interpolação linear, interpolação de Lagrange. Então, também dá para calcular o erro também utilizando a interpolação de Lagrange. Também dá para calcular o erro de truncamento, que a gente já viu, né, outros conceitos. Então, mas nós vamos nos concentrar hoje, então, no método de Newton. Então, olha só, até coloquei aqui, ao se aproximar uma função f de x por um polinômio, né, interpolador de grau n, comete-se um erro que eu chamei de nx. E este erro ele é dado pela diferença entre o valor real, que eu estou chamando f de x, que é o valor real daquela função, e o valor interpolado, ou seja, um valor que eu vou aproximar, que é um polinômio p de x, tal que esse valor ele é estimado por essa expressão que está aqui. Então, o meu erro vai ser dado pela diferença entre o valor real f de x menos p de x, ou seja, o valor real menos o valor interpolado, ou seja, menos o polinômio que eu vou obter. Só que o que acontece? Essa fórmula, ela é uma fórmula padrão, tá? Essa fórmula nós já vimos ela até lá no começo, quando a gente começou a trabalhar com cálculo de erro, né? Essa fórmula, ela é padrão. Só que o que acontece? Qual é a dificuldade que a gente tem de usar essa fórmula? É que nos exercícios de interpolação, eu nunca tenho f de x, eu não tenho a função f de x. Eu pego certos valores numéricos, eu vou aproximar essa função para um polinômio. Então, no final, eu vou obter um polinômio. Agora, quando eu conheço a função f de x, eu conheço a minha função f de x, é fácil calcular o erro, porque eu vou fazer a interpolação, vou chegar num polinômio p de x, e eu vou ter a minha função f de x. Agora, quando não conheço essa função f de x, a dificuldade é maior para calcular o erro. Então, vem a necessidade da gente estudar, né, um dos métodos de calcular esse erro, que é utilizando o método de Newton, né? Vocês verem a importância desse cara aqui, o Newton, né? Fez muita coisa. Então, olha só, no estudo, o nosso estudo aqui, então, ele vai se basear, né, nessas situações na qual a gente só vai conhecer apenas os pares ordenados, né, aquela tabela que a gente viu na aula passada, onde eu vou ter o valor de x e os valores da função, e eu vou obter, então, né, a interpolação dessa função f de x, né, e tendo, então, aquele polinômio resultante, eu vou estimar um erro, né. Então, olha só, conhecendo apenas n pontos da interpolação, o erro pode ser estimado fazendo o uso da diferença dividida. Professor, o que é diferença dividida? Lembro desse nome. Diferença dividida é o método de interpolação de Newton. Né? Vocês podem ver na aula passada, eu falei que ele também é chamado de diferença dividida, ou método de Newton, né? Então, nós vamos estudar, então, esse método, né, e aprender, então, a calcular esse erro, utilizando, então, o método de Newton. Então, olha só, como é que a gente, então, calcula o erro? Como é que a gente calcula, ou como é que a gente vai estimar esse erro? Então, olha só, o erro, ele vai ser igual, né, aproximadamente, observem que eu coloquei aqui o módulo, porque o que nos interessa é o valor absoluto, é aproximadamente igual ao módulo de x menos x0, que multiplica x menos x1, e isso nós vimos que vai até xn, de x menos xn, que multiplica o valor máximo, ou seja, o módulo do valor máximo das diferenças dividida de ordem n mais 1. Ou seja, se o meu polinômio vai ser de grau 1, então o meu valor máximo tem que ser de n mais 1. Se a ordem do polinômio é 1, então n vai ser igual a 1, 1 mais 1 vai ser 2. Então, o meu valor máximo vai ser o valor da interpolação, né, quando eu chegar na ordem 2. Se eu vou escrever um polinômio de ordem 2, o n é igual a 2, 2 mais 1 vai dar 3. Então, meu valor máximo vai ser o valor
da diferença dividida, né, de ordem 3. Pessoal, dúvida? Conseguiram entender o que eu falei? Então, até colocar aqui, onde esse máximo que está aqui, diferença dividida em módulo, de n mais 1, é o máximo valor absoluto. Por que é absoluto? A gente só nos interessa o valor dele é módulo, né? Da diferença dividida de ordem n mais 1. Então, se o meu n vale 1, a minha ordem máxima é 2. Então, eu vou pegar o valor máximo quando eu calcular lá naquela tabela que a gente viu na aula passada. Eu vou calcular aquele valor e vou somar. Eu vou pegar o valor máximo. Eu posso encontrar N valores, mas o que me interessa naquela tabela é o valor máximo. Eu pego o valor máximo para poder, então, determinar. Lembrando que essa fórmula aqui, de novo, conforme a gente já sabe, se eu vou escrever um polinômio de ordem 1, ou seja, o meu n igual a 1, então, essa minha fórmula vai terminar apenas tendo x1. Vai ficar apenas tendo x1. Se eu escrever, por exemplo, um polinômio de ordem 2, né, supondo que o meu n agora vai ser igual a 2, então, vai ficar x menos x0, x menos x1, que multiplica x menos x2. E todo esse valor aqui, lembrando, tem que ser multiplicado pelo valor máximo em módulo da diferença dividida de ordem n mais 1. Então, no caso aqui, por exemplo, se o meu n é 2, então n mais 1 vai ser 3. Então, na minha tabela, eu tenho que chegar até a ordem 3 para eu descobrir qual que é esse valor máximo de ordem 3, de ordem n mais 1. Aí eu vou pegar... Professor, eu encontrei 3 valores lá. Qual deles eu vou usar? É sempre o valor máximo absoluto. Então, eu vou pegar o valor máximo em módulo e eu vou colocar aqui o valor que eu vou usar para multiplicar. Tá? Então, é muito tranquilo fazer isso. Vamos perceber isso na hora que a gente fazer o exemplo. Então, olha só. A estimativa do erro tem grande aplicabilidade em situações em que a quantidade de pares ordenados da tabela é muito grande. Então, qual que é a vantagem, por exemplo, de eu encontrar, né, de calcular, por exemplo, o erro? Porque muitas das vezes, quando a gente monta a tabela ela vem valores muito grandes, valores enormes. E vocês viram na aula passada que aquela fórmula lá de Newton ela é muito grande. Se eu fazer um polinômio, por exemplo, de ordem 15, ou tiver 16 pontos, aquela fórmula fica muito grande. Então, o que é conveniente fazer na prática? Em vez de eu pegar aqueles valores, ficar calculando o polinômio, eu já calculo o erro. Em que faixa que eu vou errar para eu poder me prevenir. Então, eu já calculo o erro antes, que fica muito mais fácil. Por quê? Porque ao calcular o erro, a gente calcula sempre o erro para o menor grau. Então, eu vou procurar encontrar um erro para o menor grau, para estimar aquele valor do erro. E isso facilita a nossa aplicação. Então, eu coloquei que os valores são muito grandes e, por isso, na interpolação, não utilizamos todos os pontos, porque são muito grandes. Buscamos um polinômio de menor grau que atende à nossa necessidade. Então, eu vou buscar um polinômio de menor grau e que vai atender às minhas necessidades desse projeto. Então, nós já vimos, até eu escrevi aqui assim, o erro, então, é estimado. Então, olha só, professor, você colocou 2 fórmulas. Tinha aquela lá que o erro era igual a f de x menos o polinômio. Isso. Então, olha só, essa fórmula aqui é quando a gente conhece a função f de x. E o que é muito difícil, às vezes, se você tiver um problema de cálculo numérico, tiver a função f de x, porque se o objetivo é a gente fazer aproximações e fazer interpolação, então não faz sentido eu dar para você a função. Então, o que a gente faz? A gente utiliza essa fórmula do erro, que é muito mais prático. Eu até escrevi aqui, o erro é estimado quando não conhecemos a função f de x. Quando eu não conheço a função, então eu vou pela expressão do erro, calculo o erro, pronto. Porque eu já vou saber, por exemplo, nesse projeto, nesse intervalo eu vou errar. Já consigo fazer o projeto me prevenindo naquele intervalo, do que eu esperar, calcular a função, depois
que eu encontrar a função, encontrar o polinômio. Assim que eu encontrar o polinômio, fazer a diferença da função e do polinômio para saber aonde que está o erro, o trabalho é enorme. E se eu tiver uns pontos muito maiores, a dificuldade ainda aumenta. Então, o ideal é sempre a gente usar a expressão do erro. Mas para eu não ficar só falando aqui, vamos fazer exemplo para vocês verem que a situação é mais tranquila. Então, olha só, esse exemplo aqui nós fizemos ele na aula passada. Vocês vão ver que o mesmo exercício, a mesma tabela, não mudou nada. Claro, o enunciado mudou, mas a tabela ela é a mesma, com os mesmos valores. Então, olha só, dado a tabela de pares ordenado, x e f de x, a seguir, está aqui a tabela, determine o valor de f de menos 5, ou de menos 0,5, pela interpolação de ordem 1. Então, essa é uma informação importante. Ele quer que a gente obtenha um polinômio de ordem 1. Então, ou seja, o meu n é igual a 1. Se o n é igual a 1, então n mais 1 é igual a 2. Então, ou seja, na hora que eu calcular o meu valor máximo, vai ter que ser o meu valor máximo da ordem 2. Então, olha só. De ordem 1 na forma de Newton. Ele pediu a fórmula de Newton, poderia ser outra forma, como comentei lá no começo. E vamos estimar esse erro quando o meu x for igual a menos 0,5. E ele fala aqui também, depois faça a construção do polinômio interpolador, que nós fizemos na aula passada. Então, olha só, gente, fazer o cálculo é muito simples e tranquilo, qualquer dúvida, pergunta. Então, olha só, o que a gente aprendeu na aula passada? Então, olha só, até escrevi aqui para ficar mais claro. Como o polinômio solicitado é de ordem 1, ou seja, n igual a 1, então, tem-se que n mais 1 é igual a 2, ou seja, nós chegaremos até a ordem 2 para saber qual é o valor máximo que eu vou utilizar. Então, olha só, feito isso, vamos fazer aquele cálculo da aula passada tranquilo, né? Eu só copiei a tabela aqui, porque a gente já fez na aula passada. Na primeira coluna, eu vou colocar os valores de x, né? Lembrando sempre que o primeiro valor de x que aparece aqui é o x0. Esse aqui é o valor de x1. E aqui é o valor de x2. Professor, sempre será assim? Não. É muito comum, às vezes, em exercício, às vezes em projeto, a pessoa... Eu poderia falar, por exemplo, considere, por exemplo, o 0 como teu x0, o 2 como teu x1 e o menos 2 como teu x2. Muda alguma coisa? Não muda nada. Tá? Então, às vezes, é muito comum nos exercícios, a pessoa te dá uma tabela com enormidade de valores, e ele pede apenas 3 ou 4 valores daquela tabela para você considerar para usar. Tá? Então, professor, eu vi um exercício, o professor sempre deu tabela. Na minha prova não apareceu tabela, apareceu lá, utilizo x0 igual a x. Claro, já fica mais fácil. Se ele já falou que x0, por exemplo, supor que x0 é igual a 3. E ele fala para mim que x1, por exemplo, é igual a 1. E x2, por exemplo, é igual a 5. Aí já fica mais fácil. Ele já falou para mim, então é só colocar eles aqui e fazer a conta normal, porque ele já falou. Então não precisava ele dar a tabela quando ele fala. No meu caso, né, nós já fizemos isso. Então aqui na primeira coluna coloco os valores de x1, relembrando. E na segunda coluna, o que eu faço? É só copiar o que está aqui. Ó. Quando x for igual a menos 2, está aqui. Ó. A minha função vale quanto? 18. E lembrando que o primeiro valor é o valor do nosso D0. E quando x for 0, que é o meu x1, a minha função vale 4. Está aqui, ó. Estou copiando, vale 4. Quando x for 2, a minha função vale 6. Está aqui, ó. Copiei. Pronto. O que a gente agora aprendeu? Como é que eu vou calcular o D1? Professor, o D1 é sempre pegar os valores anteriores. Isso. Então vai ficar 4 menos 18, 4 menos 18, dividido por esses valores aqui também. 0 menos 2. Então vai ficar 0 menos da fórmula e o 2 já é negativo. Então vai ficar menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. 0 mais 2 fica apenas 2.
Então, vai ficar 4 menos 18 menos 14. Menos 14 dividido por 2 dá menos 7. Menos 7. Depois, vou fazer o valor da minha função nesse intervalo agora aqui, ó. Então, 6 menos 4 e, de novo, 2 menos 0. Então, tá aqui, ó, 6 menos 4 e 2 menos 0. 2 menos 0 é 0, ou é 2, desculpa. E 6 menos 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Olha só que interessante. O nosso polinômio é de que ordem, pessoal? De ordem 1. Eu poderia parar aqui, ó, porque ele pediu o polinômio de ordem 1. Por que eu estou continuando, pessoal? Por que eu vou ter que continuar até a ordem 2? N mais 1. Exatamente. Por quê? Porque o meu valor máximo que eu vou utilizar para multiplicar na fórmula, ele é o valor de ordem N mais 1. Então, N mais 1 vai dar 2. Então, na minha tabela, eu vou chegar até a ordem 2. Perceberam, pessoal? Se fosse só para escrever o polinômio, igual na aula passada, e até aqui parou. Na hora que eu escrever o polinômio, só vou me preocupar aqui, ó. Só que eu quero saber esse valor máximo. E esse valor máximo é da ordem N mais 1. Como meu N é 1, N mais 1 vai dar 2. Então, eu vou até a ordem 2. Aline, tudo bem? Entendeu o que eu falei? William, entendeu? Gervásio? Sim. Sim. Tranquilo. Então, ide, se o meu N fosse de ordem 2, se fosse de ordem 2, N mais 1 daria quanto? 3. Aí eu ia parar na coluna 3. De novo, pessoal, professor, como é que eu faço o cálculo de D2? É sempre aquilo que eu falei, a diferença desses valores. Aqui é sempre os valores anterior menos o outro. E, ao fazer a divisão, é sempre os extremos. x2 e x0. Os extremos. Porque eu estou pegando o valor aqui de baixo e o valor de cima. Então, vai ficar 1, está aqui 1, menos da fórmula, menos o menos 7, porque ele já é negativo. Menos 7 é negativo. Então, fica 1 menos 7. 1 menos vezes menos dá mais. Então, fica 1 mais 7 dá 8. 2 menos o x0 é menos 2, também é negativo, então coloca entre parênteses, menos 2. Então vai ficar menos vezes menos, vai dar mais. 2 mais 2, 4. Então vai ficar 8 dividido por 4, que dá 2. Como não temos mais nenhum valor, então já sabemos que o nosso valor máximo, o nosso valor que a gente vai multiplicar com ele de ordem 2, é igual a 2. Então, ou seja, o meu max, aquele valor máximo lá, professor, e se fosse menos 2? Lembrando, eu sempre vou utilizar o valor em módulo. Então, se fosse menos 2, eu ia utilizar também o 2. Pessoal, outra pergunta. Vamos supor que ele pedisse o polinômio de ordem 0, n igual a 0. Então, se fosse n igual a 0, então n mais 1 seria igual a 1. Então, eu ia terminar até aqui na primeira ordem. Só que nessa coluna eu tenho dois valores. Eu tenho 1 e menos 7. Qual que vai ser o meu valor máximo que eu vou utilizar lá para multiplicar? Ah, pessoal, qual vai ser o valor máximo? 1. 7 em módulo, né? 7. É 7. Os valores sempre é módulo, viu? Você olha os dois, esqueça o sinal. Olha 7 e 1. Quem que é maior? O 7. Então, o meu valor máximo é igual a 7. Perceberam, pessoal? Então, olha aqui, ó, aqui eu tenho dois valores. Na hora de eu escolher qual deles vai ser o meu valor máximo, é sempre o valor maior em módulo, não? Porque, claro, se eu olhasse aqui pelos sinais, maior é 1, porque aqui é menos 7. Mas o valor tem que ser em módulo. Dúvida, pessoal? Não. Então, olha só, aqui como não tenho mais... Aqui só tem um valor, então já coloquei aqui em cima. Então, meu valor máximo é 2.
Então, esse 2 é o valor que eu vou utilizar lá na fórmula para fazer a multiplicação. Se fosse aqui, né, se fosse, por exemplo, ele quisesse um polinômio de ordem 0, né, eu ia chegar até ordem 1, porque n mais 1 ia dar 1. Então, o valor máximo aqui para mim seria o 7. Lembrando que é sempre o valor em módulo. Então, olha só, feito isso, pronto, acabou o exercício. Olha só o que eu fiz. Está aqui, ó. Então, a nossa fórmula está aqui, ó. Como o meu polinômio é apenas de ordem 1, tomem cuidado que n mais 1 só nos interessa para saber o valor máximo que eu vou utilizar, mas o meu polinômio é de ordem 1, então é n igual a 1, que foi pedido. Então, eu vou apenas até aqui, x igual a 1, até x1. Então, na minha fórmula do erro, vai ficar apenas até x igual a 1. Então, tá aqui, ó, vai ficar, o meu erro vai ficar aproximadamente igual a x menos x0, menos x1, né? Essa é a fórmula geral. Deixa eu apagar isso aqui. Apareceu aqui o x2. Isso. Até apenas x igual a 1. Vezes, que multiplica aqui, também o módulo do valor máximo da ordem n mais 1. Como meu n é 1, já coloquei aqui até ordem 2. Então, eu vou pegar aquele valor máximo lá na tabela que eu encontrei de ordem 2. Então, agora é só substituir, já não tem mais nada para fazer, é só conta. Olha só, então vai ficar x menos x0. Quem é o meu x0? Professor, eu tenho aqui na tabela, x0 está aqui, ó, na tabela. x0 é menos 2, o x1 é 0, e esse aqui é o nosso x2. Então, está aqui, ó, x menos 2, porque o 2 lá na tabela é negativo, que multiplica x menos o x1 é 0. Tudo isso que multiplica o módulo do valor máximo. Qual que é o valor máximo, professor? O valor máximo nosso aí é o 2. Como ele é módulo já é 2, então fica apenas 2. Então vai ficar x, tá aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais, fica x mais 2. E aqui x menos 0 vai sobrar só x vezes 2. Aí é multiplicar normal. Eu vou multiplicar x vezes 2, dá 2x. Está aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado. Tudo isso aqui está sendo multiplicado por 2. Então, na hora que eu multiplicar por 2, vai ficar 2 vezes 2x dá 4x. E 2 vezes x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Então, eu já tenho agora a minha expressão do erro. Então, está aqui, o meu erro vai ser 2x ao quadrado mais 4x. Só que ele não pediu a expressão do erro, ele pediu quanto vale esse erro quando o meu x for igual a menos 0,5. Está aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Então, como foi pedido o cálculo do erro para f de menos 0,5, ou seja, quando o x for igual a menos 0,5. Então, basta substituir, então, esse valor de x no lugar do x aqui, ó. Então, olha só, a minha expressão do erro está aqui, que nós vimos, é 2x ao quadrado mais 4x. Então, como eu quero saber quando o x for igual a menos 0,5, no lugar do x, vou colocar menos 0,5. Então, vai ficar 2, que multiplica menos 0,5 ao quadrado, mais 4, que multiplica menos 0,5 ao quadrado. Ó, menos 0,5. Menos 0,5, se vocês fazerem ao quadrado vezes 2, vai dar 0,5. Menos 4, que multiplica menos 0,5, vai dar menos 2. Então, olha só, fazendo 0,5 menos 2, dá menos 1,5. Como o valor tem que ser absoluto, tem que ser módulo, então o meu erro é aproximadamente igual a 1,5. Então, nós encontramos o nosso erro, que é 1,5. Então, olha só que interessante. Quer dizer que, professor, eu não precisei calcular o polinômio. Então, eu já sei que lá naquela minha tabela, se eu tivesse que fazer um projeto, 1,5 está em que intervalo? Professor, 1,5 está no intervalo de 0 a 2. Concordam comigo, pessoal?
Pessoal, tudo bem? Professor, Sim? por que é aquele sinal ali aproximado? Isso. É É porque sempre aproximado? isso é aproximado, significa aproximado. É porque não é um valor exato, né? E como eu estou interpolando, eu estou calculando um valor aproximado dessa função. Ah, entendi. Então, olha só, 1,5, vocês concordam que está no intervalo entre 0 e 2? Responde, pessoal, por favor. Estou esperando, estou achando que vocês não estão me ouvindo. Sim. A Aline está me ouvindo? William, Matheus? Então, professor. Ah, sim, tá ótimo. Aline? Sim. Ah, tá ótimo. Então, olha só, o que significa, professor? Ou seja, eu não conheço qual que é a função. Eu não sei a função, mas me deram, por exemplo, aquela tabela para fazer um projeto. Mas qual que é a certeza que eu tenho? Olha só, no intervalo de 0 a 2, vai ter um erro. Por quê? Porque eu sei que 1,5 está naquele meio. Então, na hora que eu tiver que fazer o meu projeto, eu já vou me precaver naquele intervalo. Porque eu sei que naquele intervalo vai apresentar um erro. Então, na hora que eu fazer o meu projeto, eu posso eliminar aquele intervalo e fazer ele num outro intervalo. Por quê? Porque eu já sei que naquele intervalo, com aqueles pontos que foram dados, eu vou ter um erro. Então, olha só, e ele pede também para a gente calcular o polinômio, né? Polinômio é de ordem 1. Nós vimos lá na aula passada, então, como é de ordem 1, a minha fórmula vai parar apenas até D1. Então, o P de x vai ser D0 mais D1 que multiplica x. Né? Até já coloquei aqui o ponto, né? Aqui, lá na nossa fórmula, lá, eu vou deixar do jeito que a fórmula está menos, né? Menos x0. Né? Só que quem é o nosso x0? É menos 2. Então, fica 18, que é o nosso D0. Professor, onde é que tem esse 18? Tá aqui, ó, a gente acabou de calcular aqui na tabela. D0 vale 18 e o D1 vale menos 7. E o nosso x0 é menos 2, né? Então, nós temos aqui todos os valores calculados. Então, olha só. Então, o polinômio vai ficar x menos x0, que vai ser igual... ó, no lugar do D0, eu vou colocar o 18. No lugar de D1 vai ficar menos 7, que multiplica o x, menos o menos 2, já é negativo, então com menos fica positivo. Vai ficar 18. 7, que multiplica x, dá menos 7x. 7 vezes mais 2 vai dar menos 14. Então, vou manter o menos 7. 18 menos 14 dá 3. Então, significa que, né, o polinômio é igual a, de primeira ordem, é menos 7x mais 3. Tá? Que não é o foco, eu só coloquei lá só para a gente calcular, só para a aula não ficar meio monótona, né? Só coloquei. Mas o objetivo nosso é aprender a calcular o erro. Pessoal, alguma dúvida? Aline, Gervásio, Manuel não tá, Matheus, William, alguma dúvida? Não. Não. Aline, alguma dúvida? Não. Não. Então eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. A nossa aula terminou, só isso. Deixa eu voltar agora lá. Nossa, mas Falei para você, você falou não tem dúvida, então acabou, ué. Quem falou, a Aline falou não tem dúvida, todo mundo falou, pessoal, não temos dúvida, a gente entendeu, eu não posso, eu só tenho que agradecer, é só isso. Professor, Sim, fala, Wender. Eu não estou conseguindo chegar nessa conta aqui no último slide, resolução. Uhum. Eu estava acompanhando, né? E eu não consegui entender essa conta da resolução quando substitui menos 0,5. Isso, então faz menos 0,5 ao quadrado. Certo. Dá quanto? 0,25, certo? Isso. Vezes 2, dá Sim. quanto?
Menos 0,5. Não. Dá 0,5, porque, tome cuidado, menos 0,5 ao quadrado, o índice é par, aquilo vai ficar positivo. Tá, positivo, sim. Então vai ficar, tá aqui, ó, vai ficar 0,5. 0,5, certo. Isso, agora faz 4 vezes 0,5. 2. 2. Agora faz 0,5 menos 2. Quanto é que dá? Deu 1,5, menos 1,5. Isso, menos 1,5. Então, o que que nós vimos? O erro, ele tem que ser sempre o valor em módulo. Então, como o resultado deu menos 1,5, então é módulo é 1,5, que é o valor absoluto. Tá, eu estou um pouco voando aqui, que a aula passada, minha internet estava muito ruim, não acompanhei. Mas na minha interpretação aqui, eu achei Sim. que substituía na fórmula Do de polinômio? 2x ao quadrado mais 4x, né? Não, é isso, lá na fórmula do erro. Tá? A gente substitui na expressão que a gente acabou de calcular do erro. O resto que eu fiz ali, a gente já tinha feito na aula passada. Se você ver, por exemplo, a aula passada, eu utilizei o mesmo exemplo, a mesma tabela, não mudei, para facilitar, para mostrar para vocês os cálculos. Tá? Aquela tabela ali, tem uma tabela que eu passei para vocês, que é a tabela de Newton, né, a fórmula de Newton, como a gente calcula cada um daqueles parâmetros. E acredito que talvez seja até alguma dificuldade na hora talvez de encontrar aqueles valores de D0, D1, talvez isso seja talvez para você talvez uma dificuldade, mas foram os valores que a gente trabalhou na aula passada. Eu vou ver se eu abro aqui a aula passada para vocês ali, para mostrar para vocês. Deixa eu ver, eu vou abrir aqui a nossa aula passada para pegar esse mesmo exemplo, só que na aula passada o objetivo foi apenas calcular, saber qual é que é o polinômio. Agora, hoje, a gente aprendeu a calcular o erro. Além do polinômio, que eu coloquei no último lá para calcular, que é coisa muito tranquila, que você vai perceber na hora que eu abrir aqui. Deixa eu pegar aqui a aula passada, você vai ver que é sossegado encontrar esses valores aí. Deixa eu pegar aqui em cálculo numérico, abrir ela. A aula passada foi interpolação, fórmula de Newton. Tá, ela está aberta aqui, Wendel. Agora eu vou compartilhar para você a minha tela. Certo. Para você ver como é que a gente faz os cálculos lá, que a gente fez na aula passada. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, olha só, na aula passada, não sei se já está aparecendo aí para vocês a minha tela. Tá, tá aparecendo? Uhum. Então, olha só, nós começamos a falar na aula passada, né? Demos sequência da interpolação polinomial, e nós vimos na aula passada que o nosso objetivo é escrever um polinômio p de x, Pn de x, de grau menor ou igual a n, né, que interpola uma função. O que significa? Que eu vou aproximar uma certa função que eu não conheço através de um polinômio. Eu vou assumir que essa minha função, né, que eu não conheço, mas que gera certos valores, ele vai ser aproximadamente igual a esse polinômio que eu vou descobrir. Tá. Então, onde esse polinômio vai ser um polinômio de grau n mais 1. Tá? Então, ou seja, se eu tiver 2 pontos, né, a quantidade de pontos é igual a n mais 1.
Então, se eu tiver, por exemplo, 3 pontos, significa que n mais 1 é igual a 3. Então, o meu polinômio é sempre n menos 1. Então, vai ser 2. Então, olha só, vou mostrar aqui para você. Tá vendo essa fórmula que apareceu aqui, P de x? Consegue enxergar? Sim. Ok, então essa fórmula aqui é a fórmula do polinômio de Newton, usando a fórmula de Newton. O que essa fórmula aqui nos diz? Para mim escrever um polinômio P de n, onde o n é o grau do polinômio, D0 significa ordem 0, D1, ordem 1, D2, ordem 2, e assim sucessivamente até a ordem n. Então, olha só, essa tabela que está aqui é a tabela como é que a gente calcula cada um desses parâmetros. Então, na primeira coluna, eu vou colocar os valores de x0, x1, x2, x3 e assim sucessivamente. E na segunda coluna, que é a primeira coluna, que é chamada ordem 0, que é onde eu vou ter o D0, o primeiro cálculo que eu vou encontrar aqui vai corresponder ao D0, e o valor que eu vou encontrar aqui vai corresponder a D1, e o valor que eu vou encontrar aqui vai corresponder a D2, e assim sucessivamente. Aqui vai corresponder a D3, e assim sucessivamente. Agora, faz o seguinte, esquece o que a gente acabou de ver na aula de hoje, tá bom? Imagina que estamos começando essa aula aqui, o objetivo nosso é encontrar o polinômio, certo? Sim. Então, olha só, a gente tem essas equações aqui, né? Como eu disse na aula passada, é sempre o valor anterior, olha só. Eu tenho f de x1, então é sempre o valor anterior menos o outro. Vai ser f de x1 menos x0, dividido pela diferença dos dois valores, x1 menos x0. Quando eu quiser calcular o valor de próximo, vai ser f de x3. E quando eu quiser saber, por exemplo, para o valor de x2, vai ser f de x2 menos f de x1. A diferença entre x2 e x1 está aqui. E o próximo, f de x3, está aqui, menos f de x2, dividido por x2 menos, ou por x3 menos x2. E assim sucessivamente. Se eu tivesse, por exemplo, aqui x4, x5, ia continuar nessa mesma lógica. Seria x4, f de x4 menos f de x3, dividido por x4 menos x3, e assim sucessivamente. Certo. Feito isso, tendo os valores aqui, esses valores encontrados aqui, para eu calcular agora o D2, eu vou utilizar os valores encontrados, mas sempre subtraindo os valores posteriores, ou seja, vamos supor que encontrei um valor A, aqui um valor B. Então, aqui vai ficar A menos B, dividido pelos valores do intervalo que eu estou pegando. Eu estou pegando o intervalo de x2 até x0. Então, vai ficar x2 menos x0. Aí, eu vou fazer essa diferença, eu vou encontrar o valor. Tá. E idem para encontrar o valor de baixo também, idem, do mesmo jeito. Eu vou pegar, então, a diferença, né, do valor encontrado aqui. Vamos supor que eu encontrei aqui um valor C, e aqui eu chamei de um valor A. Então, vai ficar C menos A. Né? Como, olha só, estou pegando de que intervalo? Estou pegando daqui para cá. Então, eu estou pegando o f de x1 que eu calculei em função do x1. Então, vai ficar x3 menos x1. É sempre assim. Aí eu vou estar descendo. O próximo seria x4 menos x2. Aí depois seria x5 menos x3. E assim sucessivamente. Aí essa tabela ela continua, tá? Eu aqui na aula eu parei apenas só até a ordem 3. Tranquilo? Certo. Mas o critério de montar ela continua. Aí ela vai indo até as demais ordens. Então, olha só. Feito isso, aí a gente, então, propôs esse exercício aqui para a gente resolver. Construir a tabela, né? Construir a tabela das seguintes diferenças divididas e obter, então, pela fórmula de Newton, o polinômio interpolador de acordo com esses pontos aqui. Quantos pontos eu tenho nessa tabela? 6? Não, pontos são os valores de x. Quantos pontos? Cada 3, né? 3 pontos. Então, significa n mais 1, significa que n mais 1 é igual a 3. N mais 1 é sempre igual a quantidade de ponto. Se n mais 1 é igual a 3, o meu n vale quanto? 2. 2. Então, significa que eu vou escrever um polinômio de ordem 2. 2. Então, olha só, lá na minha tabela, nos meus cálculos, eu vou parar apenas até onde? Até aqui no D2.
até a ordem 2. Tranquilo? Sim. E na fórmula também, eu vou parar até aqui, ó. Tá vendo? Até onde tem o D2, que significa ordem 2. Então, até essa expressão que está multiplicando o D2. Tá, aí no caso eu acho, né, com essa primeira fórmula aí, eu acho a ordem 1 e depois a ordem 2 com os resultados. Isso. Aqui eu já, assim que eu vou fazer essa tabela, já vou encontrar todos esses resultados. Aí depois eu vou substituir na fórmula. Uhum. Então, vamos resolver, então, a tabela ali. Vamos lá, fazer. Para a gente, então, verificar como é que a gente, então, faz. Então, tá aqui, ó, aplicando aquela fórmula lá na tabela que a gente viu. Eu vou calculando, então. Como meu n é igual a 2, então, teremos apenas até a ordem 2. Tá aqui, eu vou pegar, então. E o primeiro valor na tabela é sempre o x0. O próximo é x1, é sempre na sequência. E o próximo valor de x é o x2. Se tivesse mais, e assim sucessivamente. Ô, professor, esses valores vêm sempre em ordem crescente, quer dizer? Não, é isso que eu falei. Nesse caso, quando te dá uma tabela e a pessoa não informa nada, eu poderia, por exemplo, falar para você que x1 é igual, por exemplo, sei lá, x0, por exemplo, eu poderia falar que é igual a 0. Não precisa ser ordem crescente. Por exemplo, x1 poderia falar, por exemplo, que é igual a 2. E falar, por exemplo, que x2 é igual a menos 2. Quando nos dá a tabela e não tem a informação quem é o x1, quem é o x2, a gente considera na sequência que os números aparecem. Ah, tá. Agora, quando o exercício já fala quem é x1, quem é x2, beleza, aí já fica mais fácil porque já está bem claro. Agora, quando só temos a tabela não nos informado, então a gente tem que lembrar que os valores estão na ordem crescente. Então, x0, x1, x2 e assim sucessivamente se tivesse mais pontos. Tá. Então, na primeira coluna, eu vou colocar os valores de x. Está aqui, ó, x0, x1 e x2. Tranquilo? Uhum. Na próxima coluna, agora, o meu D0, como eu falei, o meu D0, quando tem tabela, é só olhar. Quando o x for igual a menos 2, a minha função vale quanto? 18. Sim. Tranquilo? Uhum. Quando x1 vale 0, a minha função vale quanto? 4. Quando x2 vale 2, a minha função vale quanto? 6. Então, os valores, só peguei esses valores e reescrevi eles. Pronto, agora eu vou calcular o polinômio de ordem 1. Lembra, o que eu falei? Sempre pegar os valores posteriores. Então, vai ficar 4 menos 18. Tá aqui, ó. Certo? Uhum. 4 menos 18 dividido por esse intervalo aqui, ó. 0 menos da fórmula, só que o 2 já é negativo. Então, vai ficar apenas o quê? 2 positivo. Porque vai ficar 0 menos o menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. E 0 mais 2 dá 2. Tranquilo? Sim. Então, tá aqui, ó. Então, fica menos 14 dividido por 2 menos 7. Agora, eu vou calcular o valor da minha função. Sempre o valor anterior, como ainda tenho aqui, 6 menos 4. 6 menos 4 dividido pelo intervalo que eu estou pegando. 2 menos 0, né? 2 menos 0. Então, vai dar 6 menos 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Tranquilo? Ô, Wender, tranquilo? Wender? Tranquilo, Wender? Tranquilo, professor. Eu coloquei no mudo aqui que o rapazinho deu um grito aqui. Ah, tá. Então, olha só. Agora, eu vou até a ordem 2. Sempre ele pegando os valores posterior. Então, vai ficar 1 menos 1, menos da fórmula com menos 7, porque o 7 está negativo. Então, olha só. Eu estou pegando o intervalo daqui até aqui. Então, estou pegando... Então, vou pegar o 2, o x2 e o x0. Então, tá aqui, ó, ficaria 2 menos da fórmula, o x0 já é negativo, menos 2. Então, vai ficar 2 menos vezes menos vai dar mais, então 2 mais 2, 4. Então, fica 8 dividido por 4 dá 2. Pronto, acabou.
Tranquilo? Entendi. Então, olha só. Então, vou escrever o meu polinômio. Lembra que o meu polinômio termina só até D2? Sim. Isso. Então, agora já tenho todos os valores. Tenho D1, tenho D0, tenho D2. Agora eu vou escrever o polinômio. Então, tá aqui, ó. Olha só, nossa fórmula tá aqui. O que que eu fiz? No lugar do x, eu coloquei o menos... A fórmula, né? Que a gente viu lá. Tá aqui, ó. Fica D0 menos D1, que multiplica x menos x0. Quanto vale o meu x0? Menos 2, concorda? Sim. Então, se eu colocar menos com menos aqui, vai dar mais. Mais. E vai ficar D2, que multiplica x menos x0. Ó, de novo aqui, vai continuar. X0 vai dar menos 2, com menos vai dar mais. E que multiplica x menos x1, meu x1 é 0. Então, tá aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Tá aqui a expressão. Então, ficou D0 mais D1, que multiplica x mais x2, né? E lá, olha só que interessante. Aqui, professor, tá faltando um x. Deixa eu voltar aqui para dar você. Deixa eu voltar aqui para facilitar. Então, olha só, tá aqui a expressão. Então, ficou x menos x2. Aqui, como é 0, tá aqui, ó, vai ficar x menos 0. Vai sobrar apenas o x, tranquilo? Ah, tá. Entendi. Isso, porque é x menos 0, vai ficar só x. Então, vou multiplicar agora x vezes 2. Vai dar 2x. Tá aqui. E x vezes x vai dar x ao quadrado. Então, feito isso, então eu tenho então aqui esse valor. Então, tá aqui, ó. Aí eu substituí agora, no lugar do D0, eu já encontrei que é 18, tá aqui. No lugar do D2, nós encontramos que é menos 7, lá na tabela. Agora, só fazer a multiplicação, ó. 7 vezes x dá menos 7x. Menos 7 vezes 2 dá menos 14. 2 vezes x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. 2 vezes 2x vai dar 4x. Então, como não tem nenhum termo com x ao quadrado, ele é o único, mantém x ao quadrado. Menos 7 mais 4, ou seja, 7 tirando lá 4, dá 3x, menos 3x. E 18 menos 14, 4. Então, significa que o polinômio, né, o polinômio interpolador é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Esse é o polinômio interpolador. Professor, eu achei que aí seria 4x ao quadrado, sinceramente. Não pode somar. A gente só pode somar se tiver algum outro parâmetro de x ao quadrado. X ao quadrado só tem um 2x, então não tem como somar, mantém 2x ao quadrado. Os únicos termos semelhantes, por isso que eu coloquei em azul, olha, por exemplo, em azul está aqui esse número. E em marrom eu coloquei o 7 e o 4, que são termos semelhantes. Entendi. Então, essa aqui foi a aula passada. Estudamos apenas como encontrar o polinômio de Newton. Então, como nós já sabemos encontrar, aí o que eu fiz? Eu deixei um exercício proposto para vocês resolverem na aula passada. Aí eu deixei essa aqui para vocês treinarem e eu já coloquei aqui o resultado que vocês vão encontrar. Certo. Então, agora, o que a gente fez hoje, professor? Hoje a gente só apenas calculamos o erro, né? Aprendemos a calcular o erro utilizando essa fórmula aqui do erro, né? Como é que a gente calcula o erro? Observe aqui no exemplo, tá vendo que a tabela que eu dei é a mesma? Sim. Só que por isso é que observa que na hora de fazer os cálculos, eu permaneci com a mesma tabela, com os mesmos valores que a gente já calculou nessa aula que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu encontrei os valores de D2 e D1. Por que a gente foi até ordem 2, professor? Porque o n mais 1 vai dar 2. Ele pediu apenas um polinômio de ordem 1 e 1 mais 1 vai dar 2. Então, eu vim aqui na ordem 2, onde o nosso valor máximo é 2. Feito isso, só multiplicamos, né? Que é a aula de hoje. Substituir, então, aqui no lugar do x, os valores que eu tenho, né? X menos 2, que é o x0, que multiplica x menos x1, que é 0. Tudo isso que multiplica o valor máximo, lembrando que é módulo,
Esse valor máximo tem que ser módulo, tá? Então, feito isso, ficou x mais 2, que multiplica x, né? E tudo isso multiplicado por 2. Então, feito isso, a gente encontrou a expressão do erro. Só que, o que ele quer? Para a gente saber quanto vale esse erro quando x for igual a menos 0,5. Aí, agora é só substituir aqui e fazer as contas, né? Agora, olha só que interessante. Na letra B, ele pediu para escrever o polinômio. Como o meu polinômio é de ordem 1, lembrando lá naquela fórmula de Newton, aquela fórmula grandona de Newton, que eu acabei de mostrar aqui para você, nessa fórmula aqui de Newton. Deixa eu ver se eu volto nela. Tá aqui, ó. Como o polinômio é de ordem 1, então eu vou parar apenas até onde? Até onde tiver D1, tá vendo? Sim. Então vai ficar D0 mais D1 que multiplica x menos x0. Aí foi o que eu fiz aqui para escrever o polinômio. Então tá aqui, ó. Ficou D0 mais D1 que multiplica x menos x0. E o x0 a gente já tem. A gente já sabe que é o menos 2. Então fica 18, que é o D0 que a gente calculou, menos o D1, que é menos 7, que multiplica x menos o x0, que era negativo menos 2, fica positivo. Pronto, feito isso, só multiplicar. 7 vezes x, 7x, e menos 7 vezes 2, menos 14. O único termo semelhante é o 18 e o 14. Então, manter menos 7x, 18 menos 14, mais 3. Então, esse aqui é o polinômio interpolador. Pessoal, tranquilo? Entendi. Então, ou seja, você foi abençoado, você teve a aula passada e a aula de hoje. Agora você já pode resolver o outro exercício. Vai. Só não aumentando a mensalidade, tá bom. Professor, Se 18 menos 14 não é 4? é verdade mesmo. Aí apareceu um 3 aí, depois eu retifico. Eu vi o 3 ali. Eu falo 4, mas aí aparece um 3. Obrigado, viu? Depois eu retifico lá. Então, pessoal, essa aí é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem sempre tirar as dúvidas, né? Para que tudo, então, corra bem. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Não deixe de acompanhar as aulas. Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvidas comigo, tá bom?